Sejam bem-vindos, eu sou o Dr. Eduardo Caldeira e você está no canal O Futuro da Face. Antes do vídeo, não esquece, se inscreve e deixe o seu like. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode acontecer no seu consultório. Doutor, eu acordei com a boca torta. A paralisia facial é mais comum do que se imagina. Astros como Sylvester Stallone, Angelina Jolie, George Clooney são só alguns exemplos. Quem não se lembra de Sylvester Stallone na pele do lutador Rocky Balboa? A dificuldade na fala do astro sempre foi notória. Da ficção para a realidade. Stallone convive com a paralisia facial desde que nasceu. O problema foi causado durante o parto do ator, uma lesão irreversível. Isso é algo que pode acontecer e é conhecido como paralisia facial. Eu acho que muita gente já ouviu falar ou até mesmo tem algum familiar ou algum conhecido com esse problema. Vamos entender um pouquinho como é que funciona isso. E para a gente iniciar, nós temos que focar num nervo que é um nervo craniano, chamado nervo facial. Esse nervo facial, ele é considerado um nervo especial. Por quê? Porque ele se enquadra em uma linha de nervos que possuem características motoras, mas também sensitivas. E, além disso, eles também têm relação com aquele sistema nervoso autônomo. Eu vou aproveitar e colocar um card aqui para quem quiser ver um pouquinho sobre a parte autônoma do sistema nervoso, aonde eu comento sobre as pálpebras, quando elas começam a tremer involuntariamente. Tem relação, por exemplo, com o estresse. Então, esse nervo facial, ele tem componentes diversos. Uma parte motora, uma parte sensitiva, de sensibilidade, e também uma parte autônoma àquele sistema nervoso que a gente não controla. E ele é dividido em alguns ramos, mais ou menos delimitado ou dividido da seguinte forma. Eu tenho os ramos temporais, os ramos zigomáticos, os ramos bucais, os ramos marginal da mandíbula e os ramos que vão para o pescoço, cervicais. Então, ele tem uma relação com a nossa orelha. Ele parte dessa área próximo à nossa orelha, passa por uma glândula salivar que nós temos nessa área, chamada glândula parótida, e a partir daí ele se divide nesses ramos que nós acabamos de falar. E ele vai se distribuir por toda a nossa face, indo principalmente nessa região para os músculos da expressão facial. O ser humano, diferente de outros animais, possui uma musculatura no rosto muito detalhada, muito criteriosa. E quando eu falo isso, é porque essa musculatura ela consegue desenvolver ações muito minuciosas, que são as expressões faciais. O ser humano é um dos únicos animais que conseguem expressar emoções a partir da movimentação desses músculos. E esses músculos, eles são inervados, a sua parte motora, pelo nervo facial. Então, o nervo facial, ele exerce uma ação nesses músculos. Então, quando eu estou falando, por exemplo, eu estou emitindo ação para esses músculos movimentarem. Quando eu faço uma expressão de raiva, uma expressão de medo, uma expressão de alegria, eu também estou utilizando desse nervo para que ele faça a ação para desempenhar a função desses músculos. E quando eu tenho algum problema,
nesse nervo, ele acaba refletindo nessa musculatura, que é o quadro conhecido como paralisia facial. A paralisia facial, ela pode atingir metade do nosso rosto ou a outra metade, ambos os lados. E também pode ser de diferentes intensidades. Eu posso ter em uma região uma maior intensidade do problema, em outras regiões uma menor intensidade. Pode pegar a região das pálpebras, região dos olhos, região da bochecha, região da boca. E é algo que afeta a pessoa atingida, porque o nosso rosto é o nosso cartão de visitas, o nosso cartão de chegada. Quer dizer, todo mundo, quando a gente chega, olha para o nosso rosto. Quando a gente conversa, olha para o nosso rosto. Então, quem é afetado por esse problema, normalmente sofre muito, porque afeta uma área importante do corpo humano. E esse quadro, ele pode ser causado por diversos fatores. É isso que acaba também complicando um pouco. Por quê? Porque eu tenho N fatores que podem levar a esse problema, como, por exemplo, vírus, bactérias, problemas neurológicos, acidentes e traumas na região da face. E até mesmo existe uma relação com estresse e temperatura. Então, os fatores são muito variados. Agora, a boa notícia é que hoje em dia, diferente de tempos atrás, nós temos à mão um arsenal de tratamentos para esses problemas, que vão desde estimulação elétrica nos músculos, fisioterapia, uso de luzes e laser. Além disso, nós temos também procedimentos mais invasivos, como, por exemplo, aplicação de substâncias como toxina botulínica, que promove uma regulação na movimentação desses músculos. Além disso, nós temos alguns procedimentos onde você pode intervir direto no músculo e você altera um pouquinho a posição do músculo ou mesmo você desinsere algumas fibras, fazendo com que haja um equilíbrio na ação dos músculos afetados e dos não afetados. Isso ajuda muito no tratamento dos pacientes atualmente. Ele foi um dos principais assuntos desta semana. O cantor divulgou um vídeo que preocupou milhares de fãs, com a fisionomia visivelmente alterada. Bieber fez um desabafo nas redes sociais. Eu só consigo ver desse olho. Eu não consigo sorrir deste lado do meu rosto. Esta narina não se move. É tudo imóvel deste lado do meu rosto. O que teria causado a paralisia facial de Justin Bieber? Será que é definitiva? Quando, finalmente, os fãs vão poder ver o artista de volta aos palcos? E se você gostou de mais esse vídeo, não esquece, se inscreve, deixe seu like e coloque aqui todos os comentários.